Olá, muito se tem falado de uma nova pandemia e eu venho aqui dizer-vos que fiz uma canalização para tentar perceber se realmente vamos ter uma nova pandemia mundial em breve, e aquilo que me foi mostrado para 2032 é uma nova situação de grande propagação de doença, mas não com as mesmas características da pandemia de Covid-19. Não vejo confinamentos generalizados, nem uma paralisação mundial. A palavra pandemia surge aqui no sentido de uma propagação muito significativa, com vários focos regionais e um número elevado de pessoas afetadas em determinadas zonas do planeta. A origem parece estar ligada às alterações profundas da Terra e às consequências das catástrofes naturais, os sismos e as movimentações do solo, alterações de cursos de água, inundações, de gelo de zonas que permanecem congeladas durante muito tempo, criam condições para que determinados micro-organismos entrem novamente em contacto com seres humanos e animais. Não me é mostrado um único acontecimento responsável por tudo. O que surge é uma combinação de fatores ambientais. Em determinados locais, o solo é remexido ou aberto. Noutros, o gelo desaparece e deixa expostas matérias biológicas antigas. Noutras regiões, a água transporta agentes contaminados para zonas densamente habitadas. O mais marcante nesta canalização é que alguns dos principais focos aparecem em locais onde as pessoas não esperariam que uma situação destas tivesse grande impacto. Não serão apenas zonas pobres, isoladas ou com sistemas de saúde frágeis. Vejo áreas urbanas desenvolvidas e altamente povoadas entre as regiões mais afetadas. A surpresa virá precisamente daí. Cidades modernas, com boas infraestruturas e tecnologia avançada, a enfrentar surtos difíceis de controlar durante determinados períodos. Os Estados Unidos aparecem de forma muito clara como uma das grandes zonas de contaminação. Não vejo todo o território afetado da mesma maneira. Surgem focos importantes em determinadas áreas com propagação rápida entre populações urbanas. O Brasil também surge com bastante força. Aqui a relação entre alterações ambientais, água, clima, deslocação de animais e contacto humano parece ter um peso particularmente importante. Existem ainda outras regiões que não me foram completamente reveladas. Na Europa também surgem focos. Neste momento não consigo concretizar todos os países envolvidos, mas Espanha e Inglaterra já surgiram de alguma forma. A imagem recebida é suficientemente clara para indicar algumas zonas europeias serão atingidas de forma inesperada. A propagação também não acontece toda ao mesmo tempo. Primeiro surgem casos que parecem localizados. Alguns são tratados como acontecimentos regionais, sem grande ligação entre si. Depois começam a aparecer padrões semelhantes noutros territórios e percebe-se então que existe um fenómeno muito mais amplo. A sensação que recebo é que inicialmente não haverá uma percepção imediata da verdadeira dimensão do problema. Será, contudo, diferente da Covid. A sociedade já terá outra experiência, outros mecanismos de vigilância, tecnologias de diagnóstico mais rápidas e formas diferentes de responder a surtos. Por isso, não me parece uma repetição daquilo que nós conhecemos de 2020. Não vejo um mundo inteiro fechado. Vejo antes regiões específicas a atravessarem períodos de grande pressão. Hospitais subcarregados, medidas sanitárias temporárias, limitações locais, controle de deslocação em algumas zonas e uma forte preocupação com a origem e transmissão dos agentes envolvidos.
Também não me surge necessariamente um único vírus responsável por toda a situação. O que é mostrado parece mais complexo. Poderão existir diferentes agentes biológicos ou diferentes manifestações associadas às alterações ambientais que estarão a acontecer nesse período. O ponto central da canalização é este. 2032 marca um período em que transformações naturais do planeta começam a ter consequências biológicas mais visíveis para a população humana. Aquilo que esteve isolado pelo gelo, pelo sol, pelos sedimentos ou por determinados ecossistemas, começa, em alguns lugares, a entrar em contacto com o ambiente humano. Os grandes centros urbanos deixam de estar tão protegidos quanto imaginavam. E é precisamente essa componente inesperada que tornará este acontecimento marcante. Podemos não estar a falar de uma pandemia, mas de várias em simultâneo ou em cadeia, umas a seguir às outras. Europa, Inglaterra e Espanha já surgiram. Não quer dizer que não vá haver mais países afetados. Estes surgiram na canalização e foram bem revelados. Outros podem vir a ser revelados e também eles serem atingidos. Por isso, vamos estar atentos, porque depois de um período que tudo parece estar novamente controlado, surge então uma nova fase em cadeia, em dominó, umas a seguir às outras. Reforço, não estamos a falar de uma pandemia, mas de uma sequência de surtos pandémicos, sim, em algumas regiões do planeta, não mundial. A surpresa é que não é zonas com falta de saneamento ou de condições. É isso que nos vai surpreender. Exatamente a evolução, a civilização dos países desenvolvidos onde isto vai acontecer e seria inesperado.